A paz, amados, tudo bom? Quero ler com vocês lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17. Diz assim, a respeito da igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, o provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja dos seus olhos com colírio para que vejas. É interessante que Deus faz uma repreensão, como ele mesmo diz, né, que ele repreende e castiga todos quanto amam. E essa igreja, que é a igreja de Jesus, ela tipo que está colocando Jesus para fora. E Jesus convida essa igreja, tá, ao arrependimento, para ser zelosa novamente. E fala que ele está à porta, ele está à sua disposição, para que quem quiser abrir a porta e chamar ele, para que ele venha cear novamente. E essas pessoas que cearem com ele têm uma promessa de se assentar no mesmo trono que ele sentou, ou seja, no trono do Pai, assim como ele venceu, né? E essa igreja era uma igreja que se achava completa. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E ele fala, você não sabe que é um pobre miserável, segue nu? Eu vou vomitar-te-ei da minha boca. É uma igreja morna. Era uma igreja que não era nem lá e não era nem cá. E aí ele fala assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Esse ouro provado no fogo, conforme está aqui lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé aqui não é simplesmente uma fé de crer, é uma fé de fidelidade. Eles não, quando se era provada, a fé deles era reprovada. Então, pelo fato da fé deles serem reprovadas, tá? Esse ouro que eles tinham não era um ouro de verdade, era um feno, era palha, era madeira. E quando era passada pelo fogo, logo se queimava. Então não era uma fé provada pelo fogo. E fé envolve muito mais do que crer, envolve também praticidade de vida. Tá? E esse ouro que eles tinham não era provado pelo fogo. Quando era provado, era reprovado. Então eles não tinham a verdadeira riqueza. E aí ele coloca em vestes brancas para que de vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então eles não, era uma igreja que não tinha fé, e era uma igreja que não tinha obras de justiça. Porque as obras de justiça era o que resplandecia e deixava as vestes brancas de linho puro, finíssimo, resplandecente. Como eles não tinham esse veste de noiva, eles estavam nus. E as vergonhas da sua nudez estavam aparecendo explicitamente. Porque eles não tinham fé e eles não tinham praticidade de vida, ou seja, eles não tinham obras de justiça. Eles não amavam o próximo como a si mesmo. E olha que é a igreja de Jesus, hein? Mas ela estava soberba, achando que eu não preciso disso, eu preciso disso, o que eu tenho já é o suficiente. Aí ele coloca assim, e que unjas o óleo, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim, a partir do 17, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória
da sua herança nos santos. Uma igreja que, além de não ter fé e não ter obras de justiça, também não tinha sabedoria e revelação, que a Bíblia chama de entendimento. Era uma igreja cega. E a Bíblia fala aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você vê que perigo que é uma igreja que não tem revelação, que não tem sabedoria, que não tem conhecimento, uma igreja que não tem obras de justiça e uma igreja que não tem fé. E também não adianta ter fé e não ter obras de justiça. E não adianta ter obras de justiça e ter fé. E não adianta ter fé e obra de justiça, mas não ter revelação. Ou ter revelação e ter obra de justiça e não ter fé. Tem que ser os três. Os três são importantes. Não existe o mais importante. Os três são importantes. É importante você amar o próximo como a ti mesmo. É importante você ter a fé provada no fogo. E é importante você ter o entendimento e a revelação do conhecimento de Jesus Cristo. E a herança dos santos. E a sua vocação. Você tem que ter os três. Não adianta ter um só. Não adianta ter dois. Tem que ser os três. A promessa é para quem tem os três. Se você for abrir lá em Daniel, no capítulo 12, Daniel capítulo 12, diz assim: e ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. No tempo do fim, Deus vai começar a revelar a palavra que está fechada e selada. Certo? Deus não quer que a sua palavra continue fechada e selada. Ah, que palavra é essa? Vai ler Daniel capítulo 9. Você vai entender que palavra é essa. Tá? Medita lá em Daniel 9. Então, tem uma palavra que está selada, uma visão que está fechada. Mas no tempo do fim, Deus vai revelar essa palavra, essa visão. E aí ele diz: muitos serão purificados. Vai fazendo um link com Apocalipse 3. Muitos serão purificados, embranquecidos, aprovados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Existe uma palavra no tempo do fim que Deus quer revelar para a sua igreja, e não vai ser para uma pessoa só. Vai ser para várias pessoas. Deus vai levantar uma companhia de profetas. E esses profetas, Deus chama ao arrependimento. Deus quer que essas pessoas elas tenham essa comunhão com o Senhor. E elas serão purificadas, serão embranquecidos, serão aprovados e terão entendimento, que é o espírito de sabedoria, que é a revelação, que é abrir os olhos do entendimento. Você pega essa passagem, linka com Malaquias no capítulo 3 e diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo, Senhor, ao seu templo, nós, a igreja, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Tempo do fim. Aí você linka com Laodiceia, a última igreja, você linka com Daniel, capítulo 12, tempo do fim. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. A fé é provada pelo fogo, para que te enriqueças. Muitos serão provados. Daniel capítulo 12. Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então aqui nós já temos, a fé, justiça,
roupas brancas para que te vistas, ouro refinado pelo fogo. Daniel, embranquecidos. Daniel de novo, né? Provados, certo? Agora versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha. Apocalipse capítulo 19 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é profecia? Profecia é você entender os mistérios do reino de Deus. É você anunciar, né, aquilo que estava oculto, ou seja, abrir os olhos do entendimento. Abrir os olhos do entendimento. Lembra que Daniel fala que a visão está fechada e cerrada até o tempo do fim? Mas naquele tempo os sábios entenderão essa visão? Ou seja, os testemunhos de Jesus, eles é que têm um espírito de profecia. Esses entenderão a visão e vão proclamar. E vai ser como uma voz, uma voz que é veloz, ó. Veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, e do órfão e do estrangeiro, e aqueles que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, irmãos, essa é uma palavra de arrependimento para mim, para você. Se por um acaso você viveu achando que estava rico, enriquecido e de nada tinha falta, pois é, aconselho-te que dele você compra ouro refinado pelo fogo, vista as vestes brancas para que te resplandeça e não apareça a vergonha da sua nudez, e unja os seus olhos com colírio. Tá? Que você tenha uma fé irrepreensível, que você tenha obras de justiça, cheiro suave ao Senhor, e que você tenha revelação. Não despreze o que Deus tem para fazer nesse tempo do fim. Não despreze, porque se você desprezar, você não vai se assentar no trono dele, da mesma forma como ele se assentou no trono do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique na paz.